paz do Senhor. Para quem ainda não me conhece, sou a missionária Helena Almeida. E fique comigo até o final desse vídeo que você vai ouvir assim uma história maravilhosa, onde diz que José anima os seus irmãos. É importante quando nós ouvimos um testemunho de pessoas, que foram transformadas pelo poder de Deus, por terem buscado a Deus e se separado daquilo que fazia de errado e tiveram vitória. Quando a gente vê no nosso meio, a gente começa a acreditar de que Deus ele vai também mudar a sua história, porque Ele mudou a história de alguém que você conhece. E com José não foi diferente. José, filho de Jacó, ele foi muito jovem, vendido pelos seus irmãos. Ele foi para o Egito para ser escravo. E para a glória de Deus, isso é uma história verdadeira, Ele passou de escravo a governador do Egito. E aqui, quando diz que ele anima os seus irmãos, foi quando ele voltou do enterro do seu pai. Os seus irmãos tinham lhe vendido, no passado, muitos anos. E eles achavam que depois, com a morte do seu pai, José agora ia se vingar deles. Mas quando Deus ele transforma a vida do ser humano, Ele perdoa. Quando alguém faz o mal a si. Então aqui diz em Gênesis capítulo 50, o versículo 14: Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vindo então os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José, e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoe a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e os vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Aqui a gente vê que José, ele tinha sido vendido pelos seus irmãos muitos anos atrás, mas quando ele volta do enterro do seu pai, ele depois recebe a notícia de que Jacó havia lhe pedido, que ele perdoasse os seus irmãos. E de repente chegam os irmãos de José perto dele e diz: Estamos aqui nós como servos teus. Eles achavam que José ia se vingar, ia fazer deles escravos, ia judiar deles, porque eles tinham feito mal. Só que a resposta de José, um homem transformado, um homem de Deus, ele diz: sim, vocês tentaram mesmo mal contra mim, mas Deus ele fez se tornar bem. Então, muitas coisas podem acontecer com os servos de Deus. Hoje nós passamos por lutas, a gente não entende o porquê estamos passando, mas Deus ele tem os seus propósitos. Às vezes a gente pensa que está tudo mal, que não tem mais jeito mais e que não vai para frente nem para trás e dali não vai sair e vamos ficar ali parados e vamos ser destruídos, não tem mais jeito. Mas Deus ele transforma situações. José ele poderia estar cheio de mágoa, de rancor, de ódio dos seus irmãos, porque venderam ele para o Egito, ele foi ser escravo e tudo, ele sofreu um pouco longe da sua família,
muitos anos longe do seu pai, sem ver seu pai. Mas Deus o sustentou aonde ele estava. O servo de Deus, alguém que teme a Deus, ele suporta. Sabe, Deus ele dá força para nós suportarmos. Todo cristão, ele passará pelo teste do tempo, ele passará pelas provações para que sejam aprovados. Então, meus amados, hoje eu quero te dar um conselho. Faça como José, perdoe. De repente você tem uma ferida na alma de muitos anos que te fizeram sofrer, sabe, por terem feito um mal muito grande a você, e você considera isso tão ruim, tão mal, que nunca conseguiu perdoar. Mas Deus ele nos ensina a perdoar. José ele poderia estar com ódio dos seus irmãos, mas ele perdoou. Ele diz, estou eu no lugar de Deus? Porque os irmãos achavam que ele ia se vingar. Mas nós estamos no lugar de Deus para nós julgar? Só quem pode julgar é Deus. Então nós devemos fazer o quê? Suportar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Então quem tem raiz em Cristo, quem é enraizado em Deus, sabe, quem tem Deus no seu coração, quem nasceu de novo, quem é uma nova criatura, sempre vai passar pelos testes, pela grande provação, mas nós seremos aprovados por Deus. Então não desanime. Talvez você esteja hoje vivendo uma situação difícil. Meus irmãos, pode ser um teste. E se você suportar, aguentar mais um pouco, sabe, você vai ter a sua vitória. Porque o nosso Deus, ele é Deus de vitória. Ele é Deus de justiça, ele é juiz também, né? E ele cumpre com a sua palavra. Mas Deus ele tem promessa para nossas vidas. Se José ele conseguiu perdoar os seus irmãos, nós também vamos conseguir perdoar aqueles que nos fizeram tanto mal. E nesse deserto que você passou, está passando, Deus ele vai estar com você, e é por questão de pouquíssimos dias. Logo, logo Deus está abrindo as portas para você, sabe? Logo, logo, né? Deus está te dando vitória. Você suportou, porque Deus ele te ajudou. E isso é apenas um teste. Nem todo mal dura para sempre, o choro não dura para sempre, a dor passa também. Mas a palavra de Deus ela permanece. E que essa palavra ela esteja dentro do nosso coração. E sede fortes e corajosos. Vamos ser valentes, vamos ser corajosos e vamos fazer como José, vamos perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós somos livres verdadeiramente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então José, ele sofreu, mas era algo que Deus estava fazendo para mais na frente ele salvar o seu povo, salvar uma nação, salvar muitas pessoas. E se você está sofrendo hoje um pouco ou até muito, é porque Deus ele quer usar a sua vida para ajudar outras pessoas. E quando esse dia chegar, você vai ser forte e você vai ter o que ensinar. Por quê? Porque você está passando por isso hoje. E você vai fortalecer outra pessoa dizendo que você suportou e que você venceu. Então essa pessoa ela vai ser ajudada por você. E é isso que Deus ele quer, que nós ajude outras pessoas. Eu li essa história de José e fiquei pensando, meu Deus, como é que ele, depois da morte do pai, em vez de estar chorando ou com raiva dos irmãos porque tinha vendido ele, mas diz que ele foi animar os seus irmãos. Os seus irmãos com medo de uma vingança, mas a vingança pertence a Deus. Nós devemos nos alegrar sim, e Deus ele será conosco. Nós devemos nos alegrar, porque Deus ele tem feito e vai fazer coisas grandes por nós, tá certo? Então fique com Deus, tenha um dia abençoado e Deus vos abençoe em nome de Jesus.